noite, amados irmãos e irmãs. Boa noite, bom dia, boa tarde. Dependendo, obviamente, do horário que você estiver me assistindo. Mas eu quero, mais uma vez, trazer para a sua meditação a palavra do Senhor. Nós estamos tendo cultos, domingos de manhã, de noite, e a partir da semana que vem, vejam bem, não desta semana, mas da semana que vem, estaremos tendo cultos no Jardim Primavera às quartas-feiras, culto de oração. Precisamos orar muito, a igreja precisa orar. E no Jardim América estaremos tendo esse mesmo culto de oração às quintas-feiras. Então, a partir da semana que vem, lembrem-se bem, a partir da semana que vem, teremos cultos quarta-feira no Jardim Primavera e quinta-feira no Jardim América. Culto de oração, você que está desejoso por orar, você que tem todos os motivos para orar, e se você não tem, há quem tenha essa necessidade das nossas orações, seus familiares, seus amigos, enfim. Se você puder se sentir bem, obviamente, vá participar desses cultos. Amém? Ok, queridos. Vamos uma meditação para hoje. Quero então convidar vocês, caso queiram ler comigo, em Romanos capítulo 8, nós vamos ler apenas os 10 versículos. Eu então convido você para fazer essa leitura, acompanhar aí do seu lar com a mente apenas, e eu estarei lendo para você. Capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 1 até o versículo 10. E diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei cumprisse em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porque tanto os que estão na carne não podem agradar, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Amém e amém. Façamos uma oração, queridos Deus e Pai. Te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado para conosco, pois nos tens preservado, guardado e abençoado. E acima de tudo, Senhor, tens alegrado os nossos corações, nos dado paz, saúde e alegria.
E nós estamos aqui nesta noite, Senhor, meditando na Tua palavra, levando essa palavra para os Teus filhos, ó Pai, para que cada um possa nela meditar e assim perceber o quanto estamos arraigados em Ti, o quanto estamos sendo a cada dia libertos de coisas que realmente só Cristo pode nos libertar. Nessa palavra, Senhor, eu quero colocar para o Teu povo a verdadeira libertação. Quero explicar para o Teu povo, Senhor, o quanto Cristo é libertador em todos os sentidos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E é por isso, Senhor, que nós estamos agora lendo a Tua palavra e nela vamos meditar. Peço a unção do Teu Espírito para tanto, não apenas para eu que estou falando, mas para os Teus filhos que estão ouvindo, todos sejam cheios da Tua graça. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Então, meus amados, eu optei por essa palavra e aí cabe uma pergunta importante. Você, meu irmão, minha irmã, você conhece a verdade que liberta, que é a palavra de Deus? Você pode sentir a verdadeira libertação de Deus através de Cristo Jesus? Lá em João, capítulo 8, versículo 32, nós lemos que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. A verdade liberta em todas e quaisquer circunstâncias da vida. Quando você conhece a verdade sobre as coisas, você perde o medo, perde o receio, você passa a confiar na cura, na solução, que via de regra vem do nosso Deus. A verdade é que liberta, inclusive, de possessões malignas e tudo mais, porque é a verdade. E uma coisa importante entender que no versículo 36 do mesmo capítulo 8 de João, diz que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então veja bem, se você está em Cristo Jesus, se você recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e obviamente tem passado pela libertação de Cristo Jesus, então verdadeiramente você é livre. E aí você diria, livre para quê? Livre para andar na presença de Deus, livre para servir e adorar a Deus, livre para adorá-lo na beleza da sua santidade. Você está livre das opressões malignas. E nós vamos entender isso agora através de determinados versículos bíblicos que eu só vou citar. Se achar viável, você pega aí uma caneta, um lápis e anota para ler depois com calma. Você que está me ouvindo, preste bem atenção, entenda o intuito desta palavra de hoje. O intuito não é condenar. O intuito não é ameaçar, o intuito é dar a você um parâmetro, através do conhecimento, para que você faça um autoexame, para que você se analise, para que você veja o seu comportamento, a sua maneira de ser e possa compreender se já está livre ou não. Porque se não estiver, é agora a oportunidade de você buscar essa libertação que Cristo oferece e que aqueles que a possuem vivem em paz com Deus e consigo mesmo. Então veja, por exemplo, só para você ter uma ideia, o versículo 1 e 2 do texto que nós lemos, de João capítulo 8, perdão, de Romanos capítulo 8, diz assim, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Então, veja bem,
a lei de Cristo, a lei do amor, livrou você da lei do pecado. A lei dada por Moisés, dada por Deus através de Moisés, tinha o intuito da pessoa conhecer o pecado, não tinha o intuito de livrar do pecado. É por isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Paulo diz que Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Podem compreender isso? Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Paulo confirma essa palavra dizendo que Cristo nos libertou da maldição da lei. É por isso que Cristo veio. Veja, ele foi feito maldito por nós. A lei romana deixava bem claro que aquele que fosse pendurado numa cruz seria maldito. Então, não é a cruz que é maldita, é aquele que fosse pendurado na cruz estaria sob pena de maldição. Nós tínhamos sobre nós a maldição da lei, mas Cristo nos libertou dela, tornando-se Ele mesmo maldito por nós. Podem compreender isso? Então, lá em Romanos 6,18 diz que fomos libertos do jugo do pecado. Nós não estamos mais sujeitos ao pecado. Desde o momento que aceitamos, recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nós não estamos mais escravos do pecado. Quando não tínhamos a Cristo como Senhor e Salvador, fazíamos o que o diabo gosta. Fazíamos o que nos dava na telha e o inimigo colocava na nossa mente justamente coisas para nos levar ao pecado. E nós praticávamos, nós fazíamos porque éramos escravos. Não tínhamos a Cristo, não éramos libertos. Mas agora, recebendo a Cristo como Senhor e Salvador, nós fomos libertos do jugo do pecado. E em Gálatas capítulo 1, versículo 4, Paulo nos informa que fomos libertos deste mundo perverso. Ou seja, nós não temos mais que ficar sujeitos ao mundo. Nós temos que viver neste mundo, conviver com as coisas normais, sadias e legais. Mas não temos que desejar nada além disso. Não temos que nos gloriar nas coisas mundanas. A nossa glória está no Senhor. A nossa glória está nos céus. Nós temos sim que passar um grande período aqui, grande ou pequeno, não vem ao caso, como sal da terra. E é por isso que Deus ainda está nos deixando aqui. Porque se tirarmos o sal das carnes, elas apodrecem, o sal conserva. E enquanto estamos aqui no planeta Terra, vamos dizer assim, nós estamos temperando a terra. Quando nós, o povo de Deus, subirmos para estarmos com Cristo nos céus, a terra ficará sem tempero. E a tendência é apodrecer cada vez mais. Mas vamos lá. Em Gálatas também, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, o apóstolo diz que fomos libertos do poder das trevas, ou seja, do poder do inimigo. O inimigo não tem mais poder sobre nós. Nós, os servos de Deus, não temos nem que ter medo do inimigo e nem nos sujeitar a ele. Obviamente, temos que entender que Cristo é por nós, que Deus é por nós. E se Deus é por nós, como disse o profeta Isaías, quem será contra nós? Não há quem possa mais do que Deus. Pelo contrário, o inimigo não tem poder contra o nosso Deus. E se nós estamos em Cristo, e se Cristo está em nós, ele não pode contra nós. Então não temos que ter medo. Podem compreender isso? Até disso nós estamos libertos, do poder das trevas, né?
fomos libertos do jugo do pecado, fomos libertos da maldição da lei, fomos libertos desse mundo perverso, não dependemos do mundo para nada, dependemos apenas de Deus. As coisas que estão nesse mundo e das quais nós dependemos é Deus que provê para nós os alimentos no campo, tudo, enfim, não vamos citar detalhes, mas tudo que precisamos para ter uma vida digna, o Senhor nos proporciona. Compreenda isso. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 15, o escritor aos Hebreus diz que fomos livres do pavor da morte. Crente não tem medo da morte, irmãos. Compreenda isso. Claro, nós não desejamos morrer propriamente dito, até porque crente não morre, crente dorme no Senhor. A palavra morte significa separação. Então, quando o Espírito que está em nós se separa do corpo, o corpo volta para o pó de onde ele veio, o Espírito sobe para Deus, fica guardado com o Senhor até a vinda do Senhor. E aí sim ressuscitaremos num novo corpo glorificado para então subir de vez para os céus, para habitar os céus, junto com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Amém? Então fomos livres do pavor da morte. Eu não posso compreender crente com medo de morrer. Claro, repito, não temos que facilitar as coisas. Deus é que sabe quando vai nos levar e como vai nos levar. E não importa a forma. Você pode morrer como um passarinho. Aí você pergunta, como é que é morrer como um passarinho? É levar um teco e cair? Não. É morrer tranquilo, é morrer em paz. Deixe Deus fazer isso. Isso é problema de Deus, não é nosso. Amém? Bom, para terminarmos, lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo dá a entender que Cristo nos liberta até de nós mesmos. Ele nos liberta do nosso eu, que um dos grandes inimigos nossos somos nós mesmos, com as nossas manias, com as nossas tendências carnais. Muitas vezes deixamos de fazer aquilo que é agradável a Deus para fazer aquilo que é agradável à nossa carne. E não é assim que Deus se agrada. Acabamos de dizer ainda há pouco que quem vive pelo Espírito tende para o Espírito, tende para a vida. Quem vive pela carne tende para a morte. Então, amados, vamos satisfazer a vontade de Deus e não a nossa. As nossas vontades são carnais. Então, seja a vontade de Deus. Quando nos batizamos, nós dizemos isso, que independentemente da nossa vontade, nós queremos fazer a vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso na cruz do Calvário, ou melhor, antes de subir à cruz. Quando ele orou e disse, Senhor, se for possível, passa por mim esse cálice, logo ele disse, no entanto, faça-se a tua vontade. Podem compreender isso? O desejo do crente não deve ser o de fazer propriamente dito a sua vontade. Claro que não estamos falando quanto a coisas simples, naturais da vida. Eu não posso perguntar para Deus, quer dizer, não devo perguntar para Deus, Senhor, eu devo tomar um cafezinho? Não, não é isso. Está aí, o Senhor permite, não é nocivo, não é? Agora, o que nós precisamos é ter isso em nossa mente, que é mais importante fazer a vontade de Deus do que a nossa. E o apóstolo Paulo disse que a vida que ele vive é Cristo. Não vivo mais em mim. Aliás, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A nossa vida agora é de estar e agradar ao Senhor. Não é de agradar a nós mesmos, nem a nem a B. Claro que não temos que estar fazendo coisas propositadas para desagradar alguém, em absoluto. Tudo que é lícito, tudo que é bom e agradável, tudo que é decente, tudo que é bonito,
Você pode fazer, desde que seja coisas agradáveis a Deus, sejam coisas agradáveis a Deus. Mas a tua preocupação, a minha preocupação, a nossa preocupação deve ser em fazer aquilo que agrada verdadeiramente ao Senhor, que é adorá-lo, louvá-lo, viver sob os auspícios da sua palavra. Podem compreender isso? Devemos ser aquiescentes com a sua palavra. Nós não devemos fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Você sabe, às vezes as pessoas praticam impiedade, aquilo que é típico do ímpio, não é típico da pessoa santa. Pio quer dizer santo, impiedade quer dizer contra o que é santo. É o contrário do que é santo, é o que é profano. Então devemos viver piamente, santamente na presença de Deus. É difícil? Não posso dizer que não. Mas se estivermos sozinhos, porque se estivermos em Cristo, torna-se fácil. Queridos, finalizando, nós somos pessoas libertas. Se alguém há entre nós que ainda não é liberto, busque a santidade, busque a palavra de Deus. Esses trechos que nós citamos agora, todos nos colocam em conhecimento ou em condições de entender que se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Eu creio que Cristo já me libertou, então sou um homem livre. E eu tenho praticamente a certeza que se você está em Cristo, Cristo também já te libertou e você é uma pessoa livre. E as pessoas livres adoram a Deus, vivem para Deus. E quando são libertas por Cristo verdadeiramente, veja bem, até as pessoas ao nosso redor se apercebem disso. Então sejamos o sal da terra, sejamos a luz do mundo, que é para isso que nós estamos vivendo neste mundo. E se você concorda com isso, aí na sua casa você diga amém e amém. Façamos agora uma oração. Querido Deus e Pai, estamos finalizando, Senhor Deus, esta palavra, mas Tu, Senhor, continua pelo Teu Espírito trabalhando na vida dos Teus filhos e de todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz, que possam compreender isto. Se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Busquem em Cristo a salvação, para que possam então te adorar na beleza da tua santidade. Pai Santo, dá uma semana cheia da tua graça a cada um dos teus filhos e filhas, abençoa os seus lares, suas esposas, seus esposos, seus filhos, seus pais, enfim, todos que habitam nesse lar onde está chegando a minha voz, sejam ricamente abençoados por Ti. Protege, livra do mal, livra das artimanhas do maligno, continua abençoando, sustentando, cuidando, porque são Teus filhinhos queridos. Peço isso na certeza de que Tu estás fazendo por cada um de nós. E agora, Senhor, que a graça do Teu Filho Jesus, que o Teu amor e que a comunhão com o Teu Santo Espírito e que as Suas doces e eternas consolações permaneçam em cada um de nós, todos os dias das nossas vidas, te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.